Oi pessoal, começamos nosso primeiro trimestre. O primeiro assunto que nós vamos falar é o sistema de numeração romano, os números romanos. Já tem um vídeo aqui no AVA falando sobre a história dos números e outros sistemas de numeração e como surgiram alguns deles. Mas a gente vai dar foco em dois sistemas, o sistema de numeração romano e o sistema indo-arábico, que é o sistema nosso que a gente utiliza no dia a dia, tá? Você já deve ter visto por aí, em alguns lugares, os números romanos. Geralmente eles estão em relógios, às vezes nos capítulos dos livros, às vezes em alguns monumentos, algumas construções, e às vezes também até em tatuagens algumas pessoas usam os números romanos, tá? Antes que eu esqueça, pega lá o seu caderno, começa a fazer as anotações sobre números romanos. Pega lá o seu livro também, dá uma olhadinha nele lá, procura onde que está o capítulo que fala sobre números romanos. E vamos praticando e vamos estudando, tá bom? Oi, Adelson. Você não viu que eu estou gravando a aula aqui? Dá um oi pro pessoal. Pessoal, esse aqui é meu irmão gêmeo, o Edelson. Vai falar de números romanos? Eu posso ensinar para eles? Mas você nem é professor de matemática. Mas é bem fácil, qualquer um entende de números romanos, é bem legal. Pode deixar que eu ensino. Tá bom, então. Explica aí que eu vou ali pegar um cafezinho. Beleza, vai lá pegar um cafezinho para nós. Oi pessoal, vou ensinar para vocês aqui os números romanos. Vamos lá. Os romanos eles utilizavam 7 símbolos para representar os valores numéricos deles. Então, para o 1 eles usavam a letra I, para o 5 a letra V, para o 10 o X, para o 50 o L, para o 100 o C, e para o 500 o D e para o 1000 o M. Tá? Com esses 7 símbolos, ao contrário do que a gente faz hoje, que nós temos 10 símbolos, 10 algarismos para representar quantidades numéricas, eles utilizavam 7. Tá? Lembrando que a letra do alfabeto dos números romanos, ela é sempre maiúscula, tá? Não pode usar letra minúscula. E aqui a gente tem algumas regras, assim como o nosso sistema tem regras, o sistema de numeração romano também tinha regras. Tá? São 3 regras. A primeira delas é a que fala da soma de valores. A segunda é a subtração de valores. E a terceira é números grandes, para números grandes. Tinha uma regrinha também. Tá. Vamos lá, vamos para as 3 regras. A primeira regra, aqui eu vou colocar aqui, V e I. Vou colocar alguns exemplos. É a soma de valores. Bom, quando você vê um número romano, para você transformar ele para o nosso sistema de numeração decimal, o sistema indo-arábico, que é o que a gente utiliza, você vai olhar para cada letra e ver quanto cada uma vale. Essas valem 10 cada uma, essa vale 5, essa 1, essa 1. Sempre que o número que estiver à direita for igual ou menor que o valor que está à esquerda, você vai somar todos esses valores. Por isso que a gente chama de soma dos valores. Então eu tenho 10, 10 é igual, aqui é igual, aqui é menor e aqui é igual. Então, aqui nesse número, para transformar ele, eu vou só somar todos eles. 37. Outro exemplo, o MMLX. Aqui eu tenho 1000, 1050 e 10. Olhando aqui, os números que estão à direita, sempre é claro, 2 a 2, né? Ou ele é igual, ou ele é menor. Tá? Então, se é igual ou menor, então sempre vou somar. 2060. É assim que eu faço a transformação quando o número da direita, a letra da direita, representa um número menor ou igual ao que está na esquerda. Beleza, agora vamos pegar o segundo caso, segunda regra, que é quando a gente faz a subtração. Por exemplo, o XL e o CM. Bom, o X vale 10. A gente sempre vai fazer essa regra, vai colocar aqui um númerozinho. Se você não está acostumado, é melhor você colocar quanto que vale cada letra para você
se acostumar com o sistema. Aqui é 100 e aqui é 1000. Olha, aqui o número da direita era sempre menor ou igual ao que estava na esquerda. Aqui o número da direita, ele é maior. Então, só tem duas opções. Ou ele vai ser menor ou igual, ou ele vai ser maior. Tá? Então, se você está lendo um número e você viu duas letras lá, a da direita é maior que a da esquerda, então você vai ter que fazer uma subtração. Subtração desses valores. 10 menos 50? Bom, 10 menos 50 não dá para tirar 50 de 10. Então é 50 menos 10, que vai dar 40. Essa é a tradução desse número no sistema romano. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho 1000 e eu tenho um 100. O 1000 está à direita, ele é maior do que o 100, então eu vou fazer uma subtração. 1000 menos 100 vai dar 900. Beleza, essa era a segunda regra. Agora, a terceira regra, que é a regra dos números grandes. Com o sistema de numeração romano, desse jeito, com esses 7 símbolos, não era possível escrever grandes números. Então, por exemplo, o número 5000 não tem um jeito de eu escrever ele usando só esses símbolos. Se eu quisesse escrever os 5000, eu ia ter que colocar lá o número 5, que é o Vzinho, e sobre ele eu coloco um traço. Esse um traço indica que eu vou pegar o 5 e multiplicar por 1000. 5 vezes 1000, que é o próprio 5000. Se fosse 2 traços, eu ia multiplicar por 1000 uma vez e 1000 outra vez. Ou seja, por 1.000.000. Então, se eu tivesse um 5 com 2 tracinhos, eu teria lá os 5 milhões. E se eu tivesse 3 tracinhos? 5 vezes 1000 vezes 1000 vezes 1000. Ou seja, 5 vezes 1 bilhão. Se eu quisesse escrever, por exemplo, o número 5 milhões e 5. Como é que eu faria? Eu colocaria um 5 com os 2 risquinhos de 5 milhões. E está faltando escrever o 5. Então, ao lado dele, eu colocaria o 5. Fica estranho mesmo. 5 milhões. Opa! E 5. Mas é assim. Por quê? Porque esse número aqui, ele representa 5 milhões. Tá? Milhões. E esse daqui representa 5. O da esquerda é menor ou igual... desculpe, o da direita é menor ou igual ao da esquerda. Então, você soma os valores, tá? Se eu colocasse o 5 aqui, por exemplo, e o 5 com 2 risquinhos aqui, daí seria uma subtração, tá? Mas para fazer a subtração e para fazer a adição, a gente tem outras regras básicas além dessas. Por exemplo, antes do V e do X, a gente só pode colocar o I. Antes do C e do L, a gente só pode colocar o X. E antes do M e do D, a gente só pode colocar o C. Tá? É uma lógica meio que de pares aqui. Ó. Você pega os pares e daí pega o anterior. Por que isso? Bom, pense o seguinte. Se eu pudesse colocar o V antes do X, eu teria Vx, 10 e 5. Esse número é maior que aquele, então eu tenho que fazer uma subtração. E eu teria 10 menos 5, que dá 5. Mas já existe um símbolo para o 5, que é o próprio V. Então, para evitar problemas como esse, que acontece com todos os outros símbolos, existem as regras, tá? Então, antes do V e do X, eu só posso colocar o I. Não posso colocar outro. É claro que se eu colocar, por exemplo, antes do X o D, eu vou estar somando, né? D é 500 mais 10, daí tudo bem. Agora, para fazer a subtração, não. Para fazer a subtração, antes desses, esse, antes desse, esse, e antes desses, esse, tá? Essa é a regrinha. Outra regra importante, algumas letras podem se repetir, outras não. Quais são as letras que podem se repetir? Essas que tem o 1 aqui, ó. O 1, o 10, o 100 e o 1000. Todas elas você pode repetir até 3 vezes.
As outras letras não podem se repetir sequencialmente. Por exemplo, eu não posso dizer que esse é o número 10. Pelo mesmo motivo que eu não poderia tirar 5 do 10, porque já existe um símbolo para o 10, que é o X. Tá? Isso acontece com outras letras também. Se eu colocasse lá o 2Ds, por exemplo, eu teria 1000. Mas 1000 já existe um símbolo para isso. Então, é por isso que eu não posso ficar repetindo algumas das letras. Então, o jeito fácil de você lembrar é lembrar das letras que tem um 1 representando o número. Então, aqui tem um 1000, um 100, um 10 e um 1. Seriam potências de 10, digamos assim. 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 ao quadrado e 10 à terceira. Mas potência a gente nem viu ainda, vai ver mais pra frente. Então vamos lá, então vamos decorar essas regras aqui, deem uma olhada no livro de vocês e agora a gente vai praticar um pouquinho como é que faz para resolver essas coisas aqui, tá? Muito bem, pessoal, se vocês já decoraram as regras para escrever um número no sistema romano, pausa o vídeo, tenta transformar esses no sistema decimal e esses no sistema romano. Beleza? Agora vamos conferir isso daí para ver como é que faz para fazer essas transformações. Lembra lá, você vai sempre, se você não está acostumado, vai sempre colocar aqui o valor de cada número, para você não se confundir. 1000, esse é o 500, esse é o 100, esse é o 10, esse é o 100 e esse é o 5. Lembra que se tiver um número à direita que é maior que o da esquerda, significa que tem que fazer uma subtração. E olha só, aqui a gente já vê isso. Por isso que é bom sempre colocar o valor de cada letrinha. O 500 é menor que o 1000, o 100 é menor que o 500, o 10 é menor que o 100, só que aqui já tem o 100. Então significa que esses dois números juntos, essas duas letras juntas, elas compõem um valor só. Tá? Então vai ser 100 menos 10, que é 90. E agora, de novo, ó, eu tenho 1000, eu tenho 500, eu tenho 100, eu tenho um 90, que é menor que o 100, então eu vou somar, e aqui eu tenho um 5. Então, basicamente, eu tenho que somar tudo isso daqui. 1695. 1695. Beleza, de novo, vamos fazer a mesma coisa. 10, 100, 1 e 10. Lembra que antes do C só dá para pôr o X, antes do C só dá para pôr o X, antes do X só dá para pôr o I. Antes do V só dá para pôr o I também. Tá? Beleza, então vamos lá. Olha, eu já vi que tem dois algarismos, dois símbolos representando uma subtração aqui e aqui também. Tá? Ah, mas o 1 é menor que o 100, eu vou somar 1 com o 100 primeiro? Não, primeiro você tem que fazer as subtrações. E depois você faz as adições. Então, aqui eu tenho um 100 menos 10 que dá 90, e aqui eu tenho um 10 menos 1 que dá 9, e ao todo eu tenho 99. Tá? Então, basicamente, eu não posso simplesmente vir e fazendo aleatoriamente, porque se eu fizesse aleatoriamente, olha, eu teria, por exemplo, 90, somaria com 1, 91. E daí, do lado do 91, eu teria um 10. E daí, 91 com 10, eu somaria, daria 101. Tá? Que já dá um valor diferente. Então, tem que tomar cuidado na hora de fazer essas transformações. Tá? Procura sempre as subtrações. Não tem? Daí, soma tudo. Beleza, olha só aqui de novo aparecendo. 10, 10, 10, 1 e 5. O da direita é maior que o da esquerda, então aqui tem uma subtração, que é 5 menos 1, que dá 4. Procurei subtração, não tem mais? Agora então soma tudo. 10 mais 10 mais 10, 30, 34. De novo aqui, 500, 100 e 100. Os números da direita sempre são menores ou iguais, então eu vou somar tudo isso daqui, vai dar 700. Beleza, agora vamos fazer a transformação do número no sistema indo-arábico, sistema decimal que é o nosso, para o sistema romano de letras. Vamos lá.
2021. Agora eu tenho que pensar, como é que eu escrevo 2000? Eu sei que M é a letra que representa o 1000. E eu posso repetir ela até 3 vezes. Então, repetir 2 vezes deu 2000. A ideia aqui, quando você não está acostumado com o sistema, é você sair tentando fazer tudo pela soma. Tá? E se não der pela soma, você vai observando as regras. Se não der pela soma, você coloca uma subtração ali. Então, 2000 eu já escrevi. Aqui o 0 não vai representar valor nenhum. E o 21. Então, o 20 eu sei que é 2x. 10, 10. Eu posso fazer até 3 vezes o x. Então, tá tudo bem. E o 1 é o izinho. Tá aqui, 2021. Beleza? 489. Mesma lógica. Eu vou pensar no 400. Qual letra que representa o 400? Nenhuma. Mas eu sei que o C representa 100. E se eu colocar 4Cs, eu tenho 400. Só que daí eu lembro da regra. Bom, não pode repetir mais que 3 vezes. Então, não tem como usar o C, os 4Cs. Eu não tenho como adicionar mais 100 ao 300, porque o único que representa 100 é o C. Então, não é por adição, é por subtração. Daí, depois do 100, o que tinha? Tinha lá o 500. E eu sei que 500 menos 100 dá 400. Então, é isso que eu vou ter que fazer. Esse 400 vai ser o 500 menos 100. Beleza? Eu sei que eu estou fazendo certo porque eu não tenho opção. A opção de adição não dá certo pelas regras, só me sobra a opção de subtração. Tá? Daí não tem erro. Se você lembrar das regras, você não vai errar. Vamos lá, agora o 80, depois a gente faz o 9. A gente vai fazendo por ordem, tá? Por valor relativo de cada algarismo. Primeiro o 400, depois o 80, depois o 9. O 4.200, depois o 7. E assim por diante. Então vamos lá. 400 já foi. 80. 80 eu poderia colocar 8x. Colocar x para dar 80? Não, eu só posso repetir o x até 3 vezes. Então, como é que eu vou colocar? Bom, eu tenho o 50. 50 mais 30 dá 80. Eu posso colocar L de 50 e 3x para dar 80. Bom, o x eu posso repetir até 3 vezes. O L eu posso usar. Eu estou só usando adição para fazer o 80. Então, tá tudo certo. Se não desse, daí eu teria que pensar no 80 como uma subtração, que não é o caso. E agora o 9, a mesma lógica. Não posso colocar 9 risquinhos do 1. Eu não posso colocar o V com 4 risquinhos, porque o I eu só posso repetir até 3 vezes. Então eu vou ter que pensar numa subtração para dar 9. A subtração que dá 9 é 10 menos 1, que é bem fácil. Então é IX. E prestem atenção em uma coisa. Não pode repetir a mesma letra 3 vezes. Não pode repetir a mesma letra 3 vezes. Mas aqui tem 4 vezes o x. O que você não pode repetir mais que 3 vezes, desculpe, não é 3 vezes. Até 3 pode. Você não pode repetir mais que 3 vezes seguidas. Então, se tem uma outra letra aqui no meio, é porque está tendo uma subtração aqui. Daí tudo bem. Tá? Então, o que a gente fez? A gente fez o 400, a gente fez o 80 e a gente fez o 9. Tá? Aí tudo bem, não tem problema repetir mais que 3 vezes a mesma letra, desde que não seja na sequência. Até o 3000 e alguma coisa, eu consigo escrever usando M's, 3 M's. A partir do 4000, eu já vou ter que usar alguma lógica para esse 4000. Tá? Que é usar o IV de 4 e o tracinho em cima para dizer que é 4 vezes 1000, 4000. Beleza? Então escrevi o 4000. Ok. Agora eu vou para o 200. Quem é o 200? C e C. 100 mais 100. Posso repetir até 3 vezes, então tá ok. E o 7 é o 5 com 2 is. 5 mais 2, 7. Então, esse é o número 4207. Observe que
O 4 aqui é de 4.000, daí não tem problema ele estar aqui. Se eu colocasse ele aqui, já estaria errado, tá? Beleza? É assim que a gente faz algumas transformações aí. Agora vai ficar para vocês a tarefa que eu indiquei lá no AVA, tarefa do livro de vocês.